Olá, seja bem-vindo ao programa Conversa Pública. Nós vamos falar sobre o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, os desafios enfrentados para combater o desemprego também aqui no Estado, sobre o que é o Qualifica RJ e sua importância para as pessoas, para os cidadãos aqui desse Estado. Para conversar com a gente está aqui Geisa Rocha, que é diretora desse Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Geisa, tudo bem? Tudo ótimo. E também o administrador César Campos, que é conselheiro aqui pelo CRA-RJ e também é especialista em gestão pública. Seja bem-vindo. Tudo bem? Prazer. Igualmente. É sempre bom falarmos de temas que impactam a vida do cidadão de forma direta e às vezes indireta, mas esse assunto acaba interferindo de forma direta, né, Geisa? Eu queria que você começasse explicando para a gente o que é o fórum, qual o objetivo dele e quais impactos ele pode causar na vida do cidadão. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio, ele foi criado em 2003 pela Assembleia Legislativa com o objetivo de reunir representantes da sociedade civil organizada e universidades para debater desenvolvimento econômico. A ideia era que a LERJ pudesse ser um espaço, que o parlamento pudesse ser um espaço para recepcionar propostas, projetos, e que essas instituições pudessem influenciar o dia a dia e o debate na Assembleia. E de 2003 para cá o Fórum foi ganhando corpo, a gente começou lá atrás com 16 instituições, hoje são 58, incluindo o CRA. 58? E a gente tem o IBGE, fomos trazendo também alguns órgãos federais que estão no Rio de Janeiro e que podem contribuir nesse debate. Tem uma coisa interessante que nos fez chegar ao Fórum, que é por que nós, como Conselho Regional, fomos ao Fórum. Uma das razões é a seguinte, é que uma grande inovação, e que a Geisa já se acostumou e nem percebe mais, é a inovação de um fórum para discutir desenvolvimento estratégico, desenvolvimento econômico, partindo da Assembleia Legislativa. Na história da Assembleia Legislativa, você não tem uma experiência semelhante. Então, eu queria registrar aqui, né, a inovação que foi isso, né, a importância que é isso, porque o parlamento, no momento que ele se preocupa com o desenvolvimento econômico do Estado, esse parlamento muda de qualidade, porque ele começa a se preocupar com os problemas efetivos de que a população está sofrendo. Então, Geisa, o primeiro motivo de você estar aqui hoje é pela inovadora atividade que você desenvolve na Assembleia Legislativa. E às vezes as pessoas querem associar tanto inovação a simples questões tecnológicas, mas na verdade quando as pessoas se reúnem para fazer algo que realmente faça a diferença, é inovação, né? Nesse momento que o Estado passa de desemprego, de várias outras questões, é importantíssimo, né, gente? E aí, Josué, eu como administrador, a gente tem outro olhar. Por isso que eu fiz questão de reforçar essa questão da inovação, porque o vício é esse, inovação ficou só com a tecnologia. Quando a inovação não, são nas atitudes, nos procedimentos, na postura, na visão, né? Eu posso ter uma visão inovadora. E essa visão da Assembleia Legislativa e a criação do fórum, a permanência do fórum, que mostra o grau de acerto, né? Porque quantos anos, Geisa? 16 anos. 16 anos, né? Então, há 16 anos, isso houve um reconhecimento, né, pela sociedade, pelas instituições, e sempre crescendo, né? Um aspecto interessante sobre essa questão da inovação, e aí a gente descobre essas coisas conversando com quem faz a inovação, é que no estudo dos ecossistemas que são permeáveis à inovação, você tem governo, universidades e empresas, enfim, o setor produtivo atuando juntos. E aí, quando eu soube disso, conheci essa teoria da tríplice hélice, que agora já virou quádrupla, e eu acho que na questão do governo a gente sempre fez essa adaptação para o legislativo, né? Porque na verdade é onde chegam os projetos, onde muito do dia a dia da sociedade é decidido. Eu falei, estamos fazendo inovação aqui, né? E estamos trazendo inovação que tem que ser presencial, que tem que ter as pessoas pensando juntas em como chegar lá, porque o que a gente captura, na verdade, da contribuição das instituições é uma visão do setor em que elas estão. Mas na conversa com outros setores, no entendimento de necessidades comuns que aparecem nessas reuniões, a gente vai desenhando assim, o que então é para a sociedade, o que é para todo mundo, o que vai impactar lá na ponta. E aí muda a qualidade.
Porque quando você está, nós que aqui, a casa da gestão, da administração aqui, quando a gente começa a ter a visão multidisciplinar, tem mais chance de fazer o melhor, de fazer o certo, o correto, o mais eficiente, o mais eficaz. Então, essa é a segunda inovação. A primeira é a criação. A segunda é esse olhar, que poderia criar um fórum feito só de deputados. Poderia se criar um fórum só de pessoas indicadas, pessoas inteligentes, pessoas brilhantes. E não, o fórum teve uma visão democrática, né, de chamar várias disciplinas para fazer a leitura do mesmo problema, desenvolvimento do Estado. Geisa, em 16 anos muita coisa deve ter mudado a nível de Rio de Janeiro, a nível de Brasil, né, mundial, né, podemos dizer assim. Mas eu queria que você falasse das principais transformações, desafios que o Fórum enfrentou nesse tempo e quais novos desafios tem enfrentado atualmente. Em 2003, quando o Fórum foi criado, na verdade foi um espaço para que as instituições se sentissem à vontade de buscar o legislativo e falar estrategicamente do que precisava ser transformado. Em 2008, a gente coloca em funcionamento as câmaras setoriais, que são os grupos temáticos. E aí passa a não ser mais um contato só dos presidentes com a presidência da Assembleia Legislativa, mas também pessoas indicadas pelas instituições a discutir todo mês e estabelecer uma agenda de trabalho com o Legislativo. E aí a gente começa esse esforço de avançar num cenário que o Rio estava bombando, estava, né, o Cristo Redentor indo para as alturas. Então, assim, muito otimismo e uma ideia de que só faltava muito pouco para a gente estar muito bem. Era o ano da virada que foi chamado. Exatamente. Só que, para o Fórum, a preocupação sempre foi de pensar o que precisava estruturar nesse tempo em que você ia ter o recurso para poder continuar desenvolvendo. Como é que você conseguiria construir uma burocracia mais amigável para os negócios, como destravar alguns pontos. E alguma coisa foi avançando nesse cenário, mas algumas coisas também não foram discutidas porque você tinha um excesso de otimismo e as pessoas diziam, sobre isso não vai ter problema, a gente não precisa ficar falando de petróleo, o Rio de Janeiro é o lugar do petróleo. E aí eu ficava vendo o que os outros estados estavam fazendo. São Paulo, por exemplo, em 2010, criou um comitê estratégico de petróleo e gás e desenhou várias ações estratégicas nessa questão da inovação, de como aproveitar as oportunidades do pré-sal, e a gente discutiu muito pouco. A gente falava do Rio além do petróleo, que era uma reflexão importante, mas ela não podia ser única, porque a gente ia ter um tempo maior de petróleo no Estado. Foram momentos que hoje a gente tem consequências deles, né? Toda essa discussão do pré-sal, dos royalties, que está retornando agora, foi muito debatida naquele momento e o Rio tentou, em algumas vezes, manifestar também a importância de não usar de forma irresponsável ou não, e a necessidade de não dividir os recursos dos royalties com os outros estados, com os outros municípios. Pode-se dizer que houve um desenvolvimento não muito estratégico nesse primeiro momento, né? Onde se tinha a cabeça nas nuvens, mas não se tinha os pés no chão. A questão do petróleo no estado do Rio foi aquela coisa foi a grande glória, a grande sorte, a grande vantagem, mas ao mesmo tempo trouxe uma série de problemas. Um deles foi um certo descanso. Nós estamos garantidos, não precisamos fazer tanto, porque o petróleo não vai acabar nunca, o petróleo vai ter isso, vai ter aquilo. E aí ficou assim, o Rio de Janeiro, eu via nos municípios que eu acompanhei a mudança quando começaram a surgir os royalties. Como é que os municípios foram mudando? Eu estava na área pública, né, no Estado, e eu começava a ver o seguinte, como é que o gestor de cada município, qual era as visões diferentes que cada um tinha sobre o petróleo, sobre aquele dinheiro extra. E então aí você viu o seguinte, olha, alguns você dizia, olha, isso aqui em 3 anos ele está perdido, porque ele está só aumentando o endividamento dele. Folha de pessoal, fazendo obras que não eram estratégicas, nem obras sustentáveis, né? Isso gerou, assim, um pouco a nossa desgraça também, porque aí nós nos acomodamos e esquecemos do turismo, esquecemos
da Baía de Guanabara, né, uma série de outros recursos que a gente poderia explorar, né? Na verdade, eu não acho nem que a gente tenha esquecido. Eles estavam ali sendo postos na mesa, sendo debatidos, e aí é interessante estar da perspectiva do fórum, olhando os diversos movimentos da sociedade, mas falavam muito mais baixo do que as oportunidades. Então, eu esqueci nesse sentido, porque você fala de petróleo, é tudo bilhões, né? Aí você vai falar de turismo, o sujeito fala em milhões, pessoal, não, isso não tem problema, isso não tem peso. Né? Enquanto o petróleo é uma parte da economia que não é renovável, vai se acabar, mas o turismo, por exemplo, é algo que pode se renovar a cada tempo. Pode ser e, na verdade, é algo que pode trazer recursos em cidades do petróleo. Eu não sabia, mas quando eu estive em Mendoza, por exemplo, é a quinta cidade que mais produz petróleo na Argentina. Tanto que é um lugar que você caminha na rua e você fica com o pé todo cheio de fuligem, porque tem fuligem ali. Só que você vai lá para beber vinho. E aí, assim, você tem um turismo de alta qualidade, que atrai um público que não tem nada a ver com petróleo, mas também quando vem o pessoal trabalhar ou ter alguma reunião, também tem um turismo de qualidade e que faz com que ele possa ficar mais tempo lá e consumir. Então, assim, esse tipo de arranjo a gente ainda não conseguiu concretizar. E aí o turismo vira o novo petróleo, que eu também não sei até que ponto... não é o raciocínio correto. Exatamente, porque o petróleo está aí. Né? Então, assim, a gente, apesar da crise do Estado, da impossibilidade da gente estruturar coisas que são muito importantes, existe um recurso que o Rio precisa acessar, ele vai chegar... E a gente precisa estar preparado para poder não repetir os mesmos erros. Mas, Geisa, esse aqui é a grande agonia. Sabe o que eu acho aqui? É a coisa do caminho mais fácil, do imediatismo. Então, quando você tem a fartura do petróleo, você não pensa em mais nada de uma forma mais sustentável, mais a longo prazo, porque você está tendo a fartura daquele momento. Do mesmo jeito que falaram do petróleo como sendo a fartura do momento, agora nós estamos falando de turismo, a fartura do momento. Né? E aí a gente nunca consegue, na realidade, definir um planejamento estratégico consistente para o Estado. E aí entra o profissional da administração. E aí entra o profissional da administração para ter esse olhar, dizer, olha, esse caminho a gente já experimentou, e aí é que eu vejo a importância de um fórum ligado a uma Assembleia Legislativa que tem condições de propor caminhos com maior consistência estratégica para o Estado, para a economia do Estado. Eu percebo uma potência muito grande no sentido que a gente tem lá essa inteligência, a gente pode trazer referências de outros países também, pela academia, seja pelas instituições, e assim, trazer mais referências, né, do que está acontecendo, de como outras economias se comportaram nessa mesma realidade que o Rio hoje enfrenta. Agora, não é um processo simples. Não. Porque você também precisa treinar o outro lado, que é o do público, para uma escuta... não imediatista. Não imediatista, né? E assim, aí competir com as agendas do ontem, né? Do agora, é muito complicado. As pessoas acham, às vezes, que é como se fosse a tecnologia, né? Que hoje você cria algo e amanhã já está defasado. Então, a curto prazo, nesse sentido aí, o fórum investe a longo prazo, né? Exatamente. E a outra coisa é o seguinte, quer dizer, com o olhar da administração, nesse momento é importante a liderança. A liderança é que vai traduzir esse desejo de longo prazo num discurso para quem está pensando de uma forma imediata. Então, o papel da liderança, a liderança na gestão, né, que se torna extremamente importante nesse momento, porque é o que faz essa tradução, vamos dizer assim. Agora, pegando esse gancho aí da questão do imediatismo ou do longo prazo, o Estado passa por uma situação que as pessoas querem imediatismo, que é emprego. E esse é um dos desafios do fórum, né? O que está sendo feito para combater o desemprego no Estado? Uma das coisas muito interessantes assim, que foi possível, né? O que é a continuidade e o papel dela? A gente teve uma mudança grande de governo, né? Teve uma mudança no próprio legislativo, mais de 50% de renovação, e aí era necessário trazer as instituições nesse momento para conectar com os deputados e com a nova realidade política e econômica.
em que você já conseguia começar a enxergar uma retomada do petróleo e aí uma possibilidade do Rio respirar um pouquinho no médio prazo, né? Ainda não é no curto, infelizmente. E aí a gente rapidamente fez contato com a nova gestão e na Subsecretaria de Emprego e Renda a gente teve a oportunidade de fazer uma parceria com a subsecretária na AST e que trouxe essa agenda para o fórum. Ela falou, Geisa, hoje a política de emprego do Estado do Rio de Janeiro é o Cine, e o Cine não é suficiente. Então, assim, a gente tem um problema de atualização do banco de dados, do acesso desses trabalhadores a vagas, e a gente faz um trabalho quase que, sem muita tecnologia, sim, de correr atrás das vagas que estão disponíveis. Exatamente. Eu falei, olha, a gente tem aqui todas as instituições que podem colaborar nessa discussão e vamos fazer então um fórum para discutir, botar esse assunto em pauta. A gente não fez um só, a gente fez 4. Porque o assunto é multifacetado e a gente precisava criar ali massa crítica e trazer também as pessoas para o debate. Então a gente trouxe no primeiro encontro o IBGE, o Instituto FEComércio de Pesquisas e Análises, a própria Firjan, que tem uma área de estudos e desenvolvimento, para poder falar assim, qual o cenário que a gente está enfrentando hoje, que é horroroso. O Rio de Janeiro lidera aí no ranking de maior número de desempregados. É o que mais perdeu o posto de trabalho, né, no Brasil. Porque a gente teve também a Olimpíada, o petróleo, tudo assim a retrair na sequência. Aí depois a gente fez um debate sobre o papel da política pública de emprego e renda, apresentando o Cine, as mudanças que aconteceram no Ministério da Economia, como o Estado estava trabalhando isso e como alguns municípios também estavam tocando suas políticas públicas. Trouxemos todos os secretários. Houve uma coincidência de que na data que a gente fez o evento, um dia antes tinha tido um encontro da secretaria com todos os secretários de trabalho municipais. Então muitos ficaram e participaram e contribuíram com essa discussão. Depois a gente fez um debate sobre o papel da capacitação e aí do Sistema S e de outras instituições que já têm cursos de qualificação, projetos que também buscam fazer essa integração do conhecimento com a vaga do emprego, né, já encaminhando os jovens e, enfim, os trabalhadores. E, por último, a gente falou quais são os setores que estão crescendo e que vão ser aí a nossa nova porta aí de desenvolvimento, que é o setor da economia do mar, de defesa naval, que, na verdade, pode ajudar a retomar a indústria naval que está bem combalida. A gente falou sobre a questão da saúde, né, porque a gente tem um território aqui muito propício a desenvolvimento de pesquisas por conta da Fiocruz e de outras instituições. E falamos de cenários para o desenvolvimento. Então, como é que a tecnologia está impactando o trabalho e o que vai continuar sendo importante. Então, por exemplo, o professor Paulo Vicente dos Santos Alves falava, professor é uma profissão que não vai entrar em extinção, só muda o papel. Muda a forma. Muda a forma, quer dizer, é um perfil muito mais de mediação entre o conhecimento e o estudante, mas essa profissão não morre. E aí ele falou de outras que seriam importantes e que estavam, na verdade, surgindo agora, num cenário de 100 anos, assim. Foi muito interessante, assim, poder fazer esse exercício. E aí a gente com esse material em mãos, falou assim, então, o que a gente pode fazer para mudar a nossa realidade? E aí fizemos uma parceria com a Casa Firjan e lá, utilizando ferramentas de design thinking e outras coisas, a gente trouxe os diretores dessas instituições que compõem o fórum para eles poderem colaborar. E eles passaram o dia inteiro, que foi, na verdade, uma surpresa, que a gente montou a proposta, mas não sabia se ia ter aderência, né? Se as pessoas iam ficar lá. Elas passaram o dia inteiro a desenhar 6 propostas, 6 eixos do que seriam ações que o Estado deveria estar junto, mas que essas instituições também poderiam tomar frente e contribuir nesse cenário. Então, assim, o negócio está muito ruim lá fora, digamos assim, mas eu acho que a gente começa aí, aos poucos também, criar uma responsabilização e um perfil nessas instituições que elas têm um papel a desempenhar. Então, e isso é que é o importante. Esse é o aspecto de inovação que o Fórum trouxe. Por exemplo, você tem o caso mesmo daqui do Conselho Regional de Administração, quando o Conselho vai para o Fórum e contribui com a solução ou com soluções para o problema do desemprego, reativar a economia,
nós estamos indo além do que a nossa responsabilidade, digamos, constitucional ou legal de fiscalizar a profissão, de fazer registro da profissão, mas indo além, contribuindo efetivamente com a sociedade, com o saber que nós detemos. E isso, essa articulação que o Fórum faz, de que essa experiência da Firjan, que você não imaginava aderência, porque realmente o momento é de todos estarem preocupados com a solução do problema de desemprego, de avanço da economia. Então, isso é inovação também. A gente acessou o Saramago lá no comecinho, que a gente falava assim, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Então, a gente estava propondo aí todo mundo entrar no barquinho, sair um pouquinho do seu trabalho, do seu dia a dia e olhar para a ilha. Liderança adaptativa. Né? Olhar para ele e ver o que a gente podia fazer. E aí, foi engraçado que, refletindo sobre o processo, a gente falou, agora todo mundo que estava no mesmo barco vendo a ilha entendeu que estava no mesmo barco. E que aí podia voltar agora para poder e agora resolver, com novas companhias, né? Exatamente, construir a nova ilha, né? Enfim. Ô, Geisa, já encerrando aqui a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco sobre o Qualifica RJ, que também é uma iniciativa ligada ao Fórum, e quais impactos ele causa, né, efetivos nesse combate ao desemprego. O Qualifica RJ, na verdade, ele é o entendimento de que a gente tinha 6 propostas, 6 eixos para desenvolver com a atuação dessas instituições, mas a gente precisava escolher um para começar a caminhar junto. Então, já existia um projeto, o Qualifica RJ, desenhado pelo CETERJ, Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, e a gente transformou esse nome Qualifica RJ num guarda-chuva em que a gente manteve essa ação do CETERJ de mapeamento de capacitação pelos municípios, mas que a gente amplia para a criação de uma plataforma em que a gente pode oferecer ao cidadão informação sobre todos os cursos de qualificação, capacitação, enfim, de formação disponíveis por essas instituições, incluindo o governo, e também as ofertas de vagas e de bancos de talentos. Então, uma ideia de começar a pensar o que cada um tem para contribuir nessa discussão e poder qualificar o cidadão e mostrar para ele que há caminhos e que a gente pode, através da tecnologia, tornar mais fácil esse acesso da população a esses caminhos. E esse é um dado de inovação. Em relação ao Qualificar Rio, aqui o Conselho, nós tomamos algumas medidas, né? Quando a gente viu a importância de que, como administradores, nós precisamos de mão de obra qualificada, porque isso melhora o nosso desempenho como administradores, né? Na medida em que eu tenho a mão de obra mais bem desenvolvida, mais bem formada e com maior qualificação, o meu trabalho como gestor e como administrador, ele melhora de qualidade, tende a melhorar, né? E aí nós fizemos uma coisa também que extrapola um pouco nossas obrigações legais, que foi apresentar esse projeto também para os parlamentares que são federais, né, que representam o Estado do Rio, como os parlamentares também estaduais, mostrando que o Conselho tem interesse de que esse projeto aconteça para que a gente tenha melhores condições de trabalho e de negócios dentro do Estado. Então foi assim, mandamos cartas, recebemos respostas, entendendo o nosso pedido, e isso é um trabalho que eu atribuo essa nossa atividade ao Fórum, porque é o Fórum que motivou isso para a gente. Assim, o que eu ia te perguntar era relacionado a ações assertivas que o Conselho tem feito também, porque aqui a gente também tem a Universidade Corporativa do Administrador, que beneficia os registrados aqui, que é uma forma também talvez de combater o desemprego, a qualificação, e as palestras, né? Qual é a importância dessa movimentação também do Conselho? Não, importante é importante que o registrado do Conselho, que é administrador, ele também está sofrendo as consequências do desemprego. E o desemprego você não vai resolver apenas com o setor. Não adianta a gente desenvolver só o setor do petróleo e ficar só esse setor desenvolvido e o resto não. Não, a gente tem que ativar a economia, a gente tem que criar ambientes bons de negócio, né? E aí entra a importância de reduzir a burocracia, melhorar o sistema de arrecadação do Estado e não ser tão burocratizado, né, e tão difícil, reduzir carga tributária. Tem uma série de medidas que você pode fazer. E uma delas é a qualificação da mão de obra. Por quê? Porque quando você tem uma crise, a volta à atividade econômica não necessariamente será igual à anterior. Então,
Então eu posso ter agora uma indústria de petróleo fortalecida ou se desenvolvendo, mas não com as mesmas características que existiam. A mesma coisa do estaleiro. A indústria de estaleiro, ela atuava há 10 anos atrás de uma determinada forma. No momento que você retoma a economia 10 anos depois, praticamente, você retoma com nova tecnologia, com novos processos, e aí você precisa de mão de obra qualificada. Então, é importante que o nosso registrado saiba que nós estamos também lutando por ele, porque ele está no meio desse processo, não é uma coisa isolada. Muito bem. Geisa, quem quiser conhecer mais sobre o fórum, como faz? Site, Facebook, e-mail, como faz? A gente está em todas as redes sociais, inclusive no LinkedIn, cada Câmara tem lá um perfil e o fórum tem um perfil no LinkedIn, mas o nosso site, que é na verdade a plataforma, é o www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br e lá tem assim todo o histórico, todas as discussões, eventos, ações que a gente realiza e quem quiser conectar está super convidado. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, foi um prazer estar com vocês. César, muito obrigado também pela sua participação. Prazer também, aqui é uma conversa tão inteligente como essa. E a preocupação, só o nome, eu quero discutir o meu estado. Vamos lá, vamos juntos. E você que nos acompanha, quer discutir o seu estado também? Então faça parte desse fórum das ações, busque também se desenvolver, mas se desenvolver de forma estratégica. Fique bem e até o próximo Conversa Pública. Até lá!